Meus queridos, minhas queridas, que bom. A gente está entrando. Quando está só aumentando. Entramos dentro desse bonito cenário. Esse é o livro que a Paulo está vendendo, que a gente usa como base para esse momento de formação. Entramos dentro então do mistério litúrgico. E gostaria de, nessa parte, para concluir hoje, e amanhã nós trabalharmos. Como é domingo, tem a peregrinação, pensei em fazermos uma parte um pouco mais prática. Então vamos lá. Uma pergunta para já ir ao encerramento sobre a liturgia e abraçarmos a mistagogia. O que é celebrar? Celebrar, né, que nós falamos às vezes de forma tão corriqueira, traz para nós alguns elementos importantes para todos nós. Veja, é algo tão importante que não pode ser esquecido. E nós celebramos os nossos aniversários, dias de encontro, aniversário de casamento, de vida. Quando se passa em um concurso, atinge-se algo importante, nós celebramos. Deixamos com que este algo, que é tão importante e peculiar na minha vida significativa, não passe despercebido. Quando temos um motivo importante, quando existe a comunhão, né, a fraternidade entre aqueles que celebram, é composto de ritos, de símbolos, né? O aniversário de vida é um bolo. Quando aniversário de casamento, de matrimônio, as alianças, e por aí vai. Existe sempre uma ritualidade, existe sempre uma simbologia dentro da vida, né? Quando nós tratamos de celebrar. A história do que é celebrado, é sempre possível, né, descobrir algo novo. Existe no aniversário de casamento, em algumas paróquias, não tanto na Capadócia, mas às vezes próximo, que o padre, o bispo sempre é um santo homem, certamente, mas o padre às vezes coloca o povo em dificuldade, que o padre pergunta, qual é o segredo do casamento? Sai sempre pérolas, né? Uma vez lá, uma cidadezinha perdida, o Senhor disse que e por que, né? O padre perguntava para mim, nossa, 55 anos, qual que é o segredo disso tudo? E o homem, padre, 2 dedos de jurubeba de manhã. Só as pérolas de algumas perguntas que feitas de forma descontextualizada. Então, nós celebramos com elementos importantes da nossa vida, que não podem passar despercebido. E celebrar cria ponte. Coração, mente, mistério de Deus. Eu celebro, eu trago aquilo que eu conheço. Eu, quando celebro, trago o afeto, trago o vínculo, a alegria de celebrar. Deixa o marido esquecer do aniversário de casamento, o afeto que gera. Mistério de Deus, a presença do Senhor, o conhecimento, o afeto, o mistério que estamos envolvidos. A celebração, ela nos traz isso, ela desperta em nós, tanto que na relação, na ação sacramental, os sentidos são envolvidos em todos os sacramentos. Bem, aqui o padre vai ler porque de fato ficou bem pequenininho. O que nós temos ali então? Veja, uma catequese celebrativa facilita descobrir e sentir a beleza do encontro com Deus. Então, falávamos no início, por que eu vou à igreja? Dissemos várias coisas. Para me conectar, para sentir. Aquela palavra bíblica vai sempre ser nova, porque ela atua hoje, no agora, na minha vida. É Deus que fala comigo no momento existencial do qual eu me encontro. Durante o
no tempo da pandemia, não era incomum, principalmente para quem, logicamente, não podia participar da celebração, assistia pelos canais que temos, uma salmista da Canção Nova, que cantando uma canção que para mim é um dos salmos mais bonitos também, por uma experiência muito peculiar da minha vida, que fala: a nossa alma como um pássaro escapou. Enquanto ela cantava, naquele contexto, se debulhava em lágrimas, de como nós superamos. E depois os salmos, eles falam assim conosco. E quando eu me conecto e deixo que Deus fale comigo, eu posso vir triste, cansado para a celebração litúrgica, mas aquele momento, existe um momento, de fato, quando eu quero, eu desejo, eu almejo, permito que Deus consola, conforte, acalma o meu ser, e isso dá sentido à nossa existência. A palavra de Deus, ela ilumina as nossas experiências, ela esclarece os nossos caminhos, ela revela o projeto de salvação acolhido pela fé. Não é um nada, existe um caminho, existe uma história. Deus, ele irrompe a história humana, se encarna para comer a nossa comida, falar a nossa língua, estar conosco, celebrar, vivenciar as festas, os lutos, e fala hoje, agora. Mas bens a Deus que vocês são bons nisso, mas lá na Capadócia tem catequista que não crê nisso, que Deus fala contigo. A experiência da palavra me coloca ali, nessa relação profunda. Permite que o momento de tempestade da qual eu encontro na minha vida seja iluminado. E sendo iluminado, eu encontro a presença do Santíssimo Altíssimo. Por isso que cada vez mais o Santo Padre, mas também a CNBB, pedem que as homilias falem de coração ao coração. Necessitamos da palavra. Temos que nos nutrir com essa força. A simbologia nos faz experimentar a graça. Na simplicidade da flor, na luz da vela, no perfume do incenso. Isso quando, faço parênteses, lá na Capadócia, não tem aqueles coroinhas que são que nem cavaleiros do Apocalipse, que a maior alegria deles lá é colocar incenso. No gesto de ajoelhar-se, na cruz que revela o amor. Vejam, quem nunca, olhando para a cruz, não se emocionou? Cadê o ministério? Vamos olhar todo mundo para a cruz. O Senhor que sofre, que padece. E naquele momento de dificuldade, naquele momento de dor, aí quem sabe você volta, olha, vê o gesto de amor do Senhor e de repente escuta essa canção. Tenho esperado este momento. Cantando juntos. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado
permaneço ao teu lado. E aí vem na cabeça tua, naquele momento que você está ali na frente da igreja, a dificuldade do dia, a discussão em casa, o trabalho que alguém quis passar a perna em você. Você vê na igreja a picuinha, fofoca. Que coisa que não tem aqui, mas tem na Capadócia. E aí você olha assim, naquele momento que a cruz está ali, você sozinho, você canta isso, e aí você entende que é por amor que Ele fez por você e você faz para a sua igreja, porque ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque te amo. Ninguém te ama como eu. Não renova a nossa esperança. Sabe, muitas vezes a gente pode achar que os padres sempre cumprimentam todo mundo sorrindo, feliz da vida, etc. Mas não é, também nós temos dificuldades. Às vezes você chama um coordenador, e o coordenador não quer. Ou então o padre vai promover a mudança de coordenação da paróquia e ninguém quer sair. Ou então, e etc. Ou a própria vida da gente. Aí a gente, muitas vezes também lá em Corumbaião que abre e fecha a igreja, e muitas vezes também nós, como também o catequista que está sozinho, olha assim à direita, o padre dá, olha, você cuida para mim, porque eu não estou dando conta. E você de repente está sozinho, mas nos seus ombros tem tua casa, tem teu esposo, tem teus filhos. E que hora que a gente senta assim, olha para a cruz e percebe que é por amor dele? Olha que a gente encontra naquele momento, naquela igreja sozinha, o sentido real da vocação e da vida. E da vida. Porque quem que olha para você com todo o respeito, que trabalha, que é catequista numa comunidade a mais distante que tem da sede paroquial? O pároco só olha lá. Mas você ali, você não está sozinho. Só que é fácil falar. Muitas vezes a gente se sente assim. Aí o padre não tem dinheiro, não tem recurso, não dá jeito. Aí você olha assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí a hora que a gente olha, a nossa igreja é belíssima. É belíssima. Porque aonde quer que você olhe, você encontra uma presença de Deus que te chama, te estimula e te leva para a ação. E a cruz muitas vezes não é tão valorizada. Depois, logicamente, não vou colocar ninguém em dificuldade, mas uma outra canção bonita foi Por Você, do Anjos de Resgate. Mas não precisa. Mas por quê? São situações que nos colocam em comum. Vejam, no refrão de um canto que renova a esperança, num símbolo que conforta e acalenta, e aí faz ressoar no teu ouvido aquela voz de Nossa Senhora: eu estou vendo o que você está fazendo. Você respira, faz o sinal da cruz, abre a igreja e recomeça o dia. São atitudes interiores que ninguém vê, é você com Deus, mas que te fala e te faz e dá sentido àquilo que nós somos, não ao que nós fazemos, ao que nós somos, catequistas da igreja. Dentro dessa grande
grande ação. A liturgia então é a ação sagrada, os ritos e os sinais na igreja e pela igreja, mediante a qual se realiza e se prolonga a obra sacerdotal de Cristo, para a santificação do ser humano e a glorificação de Deus. Olha o movimento que existe na liturgia: a santificação do ser humano. Deus desce até nós, se faz carne, podemos comungar, e é aberto com a ressurreição as portas do céu. Mas é também de glorificação, é descida e se sobe, pelo meio das nossas orações, das nossas devoções, da nossa piedade, do nosso modo de celebrar, de rezar, de anunciar, de proclamar a santificação do ser humano e a glorificação de Deus. Um grande movimento que nos coloca e nesse projeto de salvação, do qual nós somos corresponsáveis, colaboramos. A liturgia então é uma ação de uma comunidade, da igreja, que Cristo age. Toda ação litúrgica é a ação de Cristo, sacerdote, da igreja, seu corpo. É ação sagrada, por força da revelação, porque comunica a Deus, e por ela nós comunicamos com Ele. Eu percebo a presença de Deus, não é estranha, não é teoria, é vida. O que nós fizemos aqui há um pouquinho, há 2 minutos atrás? Entender um processo e deixar com que o processo de fato entre. Eu não vou comunicar o dogma, a doutrina, eu comunico a minha experiência pessoal com Jesus, que faz sentido para a minha existência e me faz permanecer do pé, fiel, do lado dele, do lado da cruz, e não abandoná-lo. É ação sagrada por revelação. Essa comunicação com Deus por Cristo se faz por meio de sinais e de acordo com a especificidade de cada sinal. Se dá a santificação dos homens e mulheres e a glorificação de Deus. Deus para nós e de nós para Ele. A igreja é sinal e instrumento de salvação. Na igreja e pela igreja, aqui, Cristo continua a servir, de modo especial na liturgia serviço. Quando você diz não, quando alguém se nega ao serviço que é responsável, aquela palavra negada a alguém, é uma traição, algo que você escolheu, que você respondeu positivamente a um chamado. É fácil nós nos emocionarmos e falarmos, mas e quando a coisa aperta? E quando a igreja é caluniada, a igreja é atacada? Aonde eu me posiciono? Quando a minha fé, que é o patrimônio do qual nós transmitimos e comunicamos, é colocado em dúvida, jocosamente, aonde eu me coloco? Pela liturgia experienciamos o que Deus faz por nós, e sempre se torna atual o mistério do amor da Páscoa, a Páscoa de nosso Senhor, a redenção da humanidade e a perfeita glorificação de Deus. Se a catequese, então, ela é ecoar a palavra divina, que se faz ouvir na terra por Jesus Cristo, essa palavra também ecoa aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao fazermos memória do mistério pascal nas celebrações litúrgicas. E aqui eu coloco uma coisa que a gente passa, mas o papel da comunidade.
Vocês, logicamente, não. Mas lá na Capadócia, existe catequista que não é inserido na comunidade. Mas não é o caso de vocês, graças a Deus. É possível um catequista, de fato, promover uma catequese de iniciação à vida cristã, não sendo inserido na comunidade? Isso não significa que ele não seja um bom técnico, responsável. Atentos, que às vezes a pessoa tem dicção, tem conteúdo, sabe, mas o que nós estamos falando? De experiência de encontro. Não sei o que a comunidade passa, não conheço os limites da comunidade, as alegrias da comunidade, as dores da comunidade. Quando tem missa solene na Crisma, lá na Capadócia, às vezes aquela comunidade tem 2 missas. Tem sempre 2 pessoas fiéis que vem ali, geralmente é um senhor e uma senhorinha, lá na Capadócia, e entrega o folheto. Tem missa solene, aí o iluminado da liturgia vai lá, desconsidera totalmente e chama uma outra pessoa que nunca vem aqui, mas isso lá. Aí a comunidade tem as suas pessoas que caminham, geralmente são aquelas 15 que caminham, que faz o processo de formação junto à equipe, etc., que lê sempre quando não tem ninguém na comunidade. Aí tem a missa solene, chama uma outra pessoa, pesca outra pessoa de lá. O que eu comunico lá na Capadócia? Lá para vocês fizerem um show lá. O que se comunica com isso? O ritmo, como é o ritmo da vida? A pessoa que observa isso também tem sentimento? Ou não tem? Ou só eu que falo tenho? E aí como eu organizo a vida da comunidade? O catequista, ele está para formar a comunidade, e a comunidade, por sua vez, forma o catequista, porque é dela que sai o catequista, é dela que saem os ministros, é dela que sai a vocação. É de uma vida comunitária. Não é que o padre é um ET que apareceu. Existe uma experiência de comunidade que faz nutrir, que faz celebrar, vivenciar. Nós não estamos numa comunidade porque somos simpáticos, porque torcemos para o mesmo time, por causa de questões políticas. Não! Nós estamos em comunidade porque somos chamados a seguir a Jesus Cristo, e Ele nos chama. A fórmula trinitária inicial nos recorda que a igreja não é um grupo que se escolhe, mas é uma unidade dos eleitos. Triste é a comunidade aonde eu só tenho quem eu gosto e excluo quem pensa diferente de mim. Alguns autores comentam o seguinte: que a assembleia nos bancos da igreja é talvez o lugar mais democrático que exista em todo o mundo, porque o banco é igual para todo mundo. E se não for lá na Capadócia que tem gente com plaquinha e nome, cada um senta quando chegar. Um dia eu falei isso aí lá na minha cidade, no santuário, e lá tem muitos militares na cidade. E o general, o passado ia muito na missa, esse agora não vai tanto, mas esse general, ele era muito católico. Ele falava: padre, de fato, aquilo que o senhor falou é verdade, sobre a questão democrática no espaço da igreja. Eu vou dizer mais para o senhor. Ali nós tem a nave, tem, né, os bancos do centro e os laterais.
Padre, aí ele foi lá comigo na cruz no altar, eu vou te explicar como que está aqui dividido. Nessa região aqui, ele falou bem assim, nessa região aqui, isso não tinha ninguém na igreja, pelo amor de Deus, aí, nessa região aqui, você vai perceber que tem os oficiais das Forças Armadas. Né? Nesse centro aqui, mais ou menos, os oficiais da PM, e ali a Polícia Federal e Polícia Civil. No meio está o povo, e se o senhor olhar bem, tem sempre gente em pé lá, do lado de Dom Bosco e de Nossa Senhora Aparecida. Eu falei assim, são devotos. Não, padre, são das facções. Porque... Aí, resultado, não tem jeito, ele começa a observar na hora da minha. Ele fala. E todo mundo se entende, né? Por questões óbvias, a paz de Cristo é muito reduzida aos locais. Mas aí você começa a olhar as tornozeleiras, né? Mas assim, de fato, está todo mundo. Há quem busque proteção para a vida, há quem quer se arrepender dos pecados e dos crimes, tudo mais. Então assim, nós não estamos ali porque eu só quero gente que seja bonitinho, cheiroso e etc. Não, é uma comunidade unida por uma fé, e cada um está num tempo diferente da própria vida, em uma condição existencial diferente. E essa é uma beleza muito grande da nossa igreja, porque o Senhor nunca fez distinção. Ao contrário, era quem se achava puro que se afastava dele. Então o que nós temos? Vamos ler os 4 pontos. A participação ativa, frutuosa e consciente na liturgia tem como consequência, número 1, amadurecimento em Cristo. Bravo. 2, fortalecidos para anunciar nosso Senhor. 3, edificados como templos santos. 4, unidos e reunidos em um só corpo. Agora vejam vocês, uma participação não consciente. Não consciente. Vamos lá. Lá na Capadócia, chega aquele pessoal que fica olhando para o relógio. Acaba a missa, tem umas senhoras, do mesmo jeito que é importante a mulher se valorizar, porque valoriza o ato, que faz parte da antropologia feminina, tem umas outras também, que vão só para ver o penteado das outras. Mas lá na Capadócia, aqui eu sei que ninguém faz isso, e fica só reparando. Isso é uma participação consciente? Não! Não é consciente. Como se eu não presto atenção, se eu não mergulho dentro da celebração, se eu não canto os cantos, se eu não presto atenção na leitura? Como que eu posso amadurecer, fortalecer e querer ficar unido? Não tem como! É uma situação que é bonito, mas que deve ser levado com sua seriedade. Lá na Capadócia tem a missa dos catequistas também. Só que de lá, os catequistas, né, de lá ficam falando para os catequizandos: olha, então a liturgia é assim, mãozinha, etc. E silêncio. Aí na hora da missa do catequista lá, eles ficam conversando. E vai de um lado e vai para o outro. Tem até coroinha que fala assim: mas como eu posso querer comunicar uma coisa e fazer uma coisa diferente? Que bom que aqui eu estou numa assembleia privilegiada, mas lá não é assim. Se eu quero amadurecer, se eu digo algo e vivo esse algo diferente daquilo que eu vivo, como eu vou ser edificado como templo do Espírito Santo se eu comunico uma mentira? Ou vivo uma mentira? É exigente para todos nós. Faz parte operante em nossa vida. Aderir ao rito significa abrir-se ao sentido proposto àquele grupo. E portanto, assumir a sua identidade, fazer parte dele. A celebração é uma afirmação da identidade da qual eu tenho.
O que é então a catequese mistagógica? Aqui eu abro um parêntese importante. Vamos lá. Categoria importante da nossa fé. O que é o mistério? Um de cada vez? O mistério. Eis o mistério da fé. O que é o mistério? Oi? Coragem, ninguém está escutando, não é? O que é o mistério? Oi? Mistério pascal. Sim, o mistério também, quando nós colocamos as ficções, o mistério é o que não sabemos. Mas na liturgia eu acredito que todos os catequistas sabem, então com vergonha para não dizer, que é justamente a revelação de nosso Senhor. É o projeto de salvação para todos nós. Quando eu falo então de ser conduzido ao mistério, tomar pela mão e acompanhar ao mistério, não se trata também somente de algo doutrinal e teórico, mas conduzir ao encontro, levar ao coração de Deus. Levar ao coração de Deus, falar de coração a coração. E aí, dentro da liturgia, eu encontro um espaço favorável, fecundo e propício para o entendimento e a compreensão. O mistério de Cristo celebrado na liturgia e vivido em toda a existência cristã. Falávamos da pedagogia da presença. Os salesianos dão um passo às vezes muito maior que a perna, e nós comentamos sobre a sacramentalidade da presença, tanto que a presença é um fator educativo importante, mas a mística do encontro. Como se dá esse encontro meu com Cristo? Como eu posso observar os elementos desse belíssimo altar aqui preparado e colher ao meu coração esses elementos sem que eles sejam estranhos na minha vida? De Tertuliano, cristãos não se nascem, se fazem, se tornam. A fé ela é aprendida em casa, aprendida na vida, dependendo do estágio e da vida de cada um. E eu respondo positivamente acolhendo essa fé. Acolhendo essa fé. Um documento de Aparecida, Papa Bento nos fala sobre a importância então que essas decisões éticas façam parte da minha vida como um estilo de vida. Estilo de vida. É um modo com o qual eu vou viver a minha vida. É difícil? Sim. Sobre certos versos, sim. O mundo não é que ele é bonzinho. Mas eu sou chamado a ser sinal, a ser luz. Mística nos convida a entrar sempre mais no mistério de amor de Deus. Tudo em clima de oração e de espiritualidade. E a espiritualidade litúrgica, ela nos encontra, nos envolve e nos mostra o modo sincero e correto, profundo de agir, de ser. A catequese mistagógica, o que ela nos faz? Ela é capaz de dar sentido aos sacramentos, por meio de um itinerário, a liturgia como encontro de amor com Deus, amadurecimento da fé ao longo da vida. Eu sou capaz de dar sentido aos sacramentos. Lá na Capadócia, alguns catequistas vão ensinar aqueles catequizandos que na primeira etapa vão concluindo e vão receber o sacramento da primeira Eucaristia. Aí tem lá uma catequista muito piedosa,
A primeira coisa que vai ensinar durante os ensaios é que não pode se mastigar a hóstia. Por que não pode? Porque sai sangue. E fala, inculca na cabeça das crianças e vai. Chega na hora da missa, o que acontece? Sempre tem lá na Capadócia, um jovenzinho que é o Joãozinho da história. Aí geralmente nas comunidades, vem no padre, o padre pôr no sangue de Cristo, e a criança já volta para o lugar. Aí ali tem uma menininha toda piedosa, aí no meio dela está o Joãozinho, aí está o outro. Primeira coisa que o Joãozinho faz, o que é? Saiu sangue. E aí? Aquela que deveria ser o grande momento, o que se transformou? O sentido sacramental. Dá sentido daquilo que de fato significa e representa. São situações que para todos nós podemos deslizar em pequenos erros e nos semelhar a esses escorregões que muitas vezes lá na Capadócia acontece. A atenção àquilo que de fato deve ser um grande momento importante e que deva depois frutificar, prolongar-se ao longo do tempo, com aquilo que de fato é e significa. Vamos concluir esse momento? Coloca a mão no seu coração e diz assim, fecha os olhos se for possível. Senhor, Tu me chamastes para essa nobre missão de ser catequista. Senhor, Tu me conheces, sabes dos meus limites, dos meus vícios, mas sobretudo das minhas virtudes. Eis-me aqui, Senhor. Faça de mim e através de mim coisas maravilhosas para todos aqueles que me enviarem. Nesse momento, cada um vai lembrando de novo da própria turma. Tenta lembrar da turma toda de catequese. Nessa lembrança da turma toda de catequese, perceba se em algum momento houve alguma frustração, alguma coisa que você quis fazer e não fez, alguma coisa que você queria fazer e foi impedido de fazer, algo que você foi tolhido. Agora, olha de novo para essas crianças, para esses catequizandos, e escuta a voz do Senhor que te diz: vem e segue. Perceba que nesse momento você não é que está tudo bem, mas Jesus continua confiando esses catequizandos para você. Jesus continua confiando, apesar de todas as frustrações, da tua solidão, das tuas dores, da cruz pesada que você leva por questões da tua casa, do teu trabalho, da tua vida. Cristo continua confiando em você. Você pode dizer: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não posso. Mas olha bem nos olhos de Jesus. Ele sorri e, olhando para você, te diz: eu te escolhi.
E você responde assim, cantando, com fé e muito amor no coração. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Cante mais uma vez, eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Fala pra Jesus, preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Levanta a tua mão, solta a tua voz. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Canta, igreja, o coral celestial. Eu seguirei, aonde fores, Senhor. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. dá um tom, vamos escutar os catequistas cantando. Eu seguirei. Eu seguirei. Que lindo, a tua graça. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Viva os catequistas! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Para finalizar, tua graça me basta, tua graça. Tua graça me basta, tua graça me basta. O teu amor me sustenta.